As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Uma outra tradução diz assim: graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua santa e bendita palavra, pela oportunidade que o Senhor está me dando agora, Senhor, de transmitir um pouco daquilo que o Senhor tem para a igreja. Nesse dia, Pai, nós pedimos para que o Senhor venha com a providência sobre a minha vida, Pai, que eu faça a tua vontade e que todos saiam daqui alimentados, Pai. Senhor, abençoa as nossas vidas, que nós carecemos do teu cuidado. Fala conosco nessa noite, que eu te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Lamentações 3:23, um texto muito conhecido, escrito por Jeremias. Um momento de tristeza, de problemas, mas no momento aonde ele ainda encontrou forças para dizer que as misericórdias do Senhor, por mais que ele estava passando por problemas, elas são inesgotáveis. Elas se renovam todos os dias pela manhã. Irmãos, eu lendo esse texto hoje, dando uma meditada com um pouco mais de calma, eu avaliei que o Senhor, Ele, além de ser muito misericordioso, Ele também é muito paciente com o seu povo. E é por isso que as misericórdias dele não se acabam. Irmãos, eu analisei a palavra misericórdia no dia de hoje. Eu separei alguns verbetes aqui para passar para os irmãos, aonde eu não sabia que a palavra misericórdia vem do latim mercês. Inclusive a gente morava lá na Vila das Mercês, que também traduzido para o nosso português é pagamento, recompensa. E ela é associada à recompensa. Normalmente Deus nos dá uma recompensa que nós não merecemos. A misericórdia também é um ato de tratar um ofensor com menor rigor. Porque, irmãos, se Deus fosse tratar a gente do jeito que a gente merece, não sobrava um. Quando chega a ideia de favor e merecido da misericórdia, porque nós não merecemos ter misericórdia, ela chega a ser um sinônimo da palavra graça, aonde nós recebemos esse favor. Essa misericórdia é algo que nós não merecemos. Irmãos, temos que analisar todos os dias da nossa vida que nós não temos direito a nada. Como o pastor falou aqui agora há pouco, eu paguei, eu tive a bênção. Mesmo que a gente pagar, a gente continua sem direito. O Senhor não nos prometeu nada, a não ser cuidar de nós todos os dias da nossa vida, que já é o suficiente. E é muito mais do que a gente merece. Irmãos, as pessoas, elas hoje dão ordem a Deus. Muitas pessoas já me questionaram segundo o calvinismo, dizendo assim: mas Deus tem o poder de escolher uns e jogar outros no inferno? Tem, porque Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. E ele falou assim: mas poxa, se Deus fosse misericordioso, não agiria dessa forma. Eu falei: Ele é tão misericordioso que Ele ainda escolhe alguns para salvar de todos que não mereciam. É difícil de entender, né, irmãos? Mas Deus sabe de tudo e faz tudo conforme lhe agrada, e tudo é melhor para nós. Deus sempre age conosco. Antes de colocar o seu juízo, Ele imputa em nós a sua misericórdia, através da sua graça, através do seu amor, através de todos os seus atributos. Ele nos coloca diante dele e nos enxerga com olhos de Pai.
Muitas vezes um pai, nesse versículo em especial, é utilizada uma palavra que na tradução do original, ela dá uma ideia de uma compaixão, uma sede física, uma vontade de que a pessoa faça um favor para ela. Que também ela também traduzida, ela entra dentro do indivíduo e faz com que o indivíduo sinta vontade, não de ter pena, mas de estar no lugar do outro, com a sua dor. É nessa tradução que eu estou falando, nesse verso, é uma ideia de que é uma compaixão que ela move as entranhas, lá dentro do ventre. É o que nós chamamos hoje, assim, que fala assim, me mexeu o coração, tocou meu coração. É isso que esse verso ele está dizendo. E a partir daí, de todo esse sentido dessa palavra, é da onde se origina o amor e a misericórdia natural. Isso pode ser para todas as criaturas vivas, para todos nós, para todos os animais, para todos os répteis, para todos os insetos, para tudo aquilo que tem vida sobre a terra. Essa palavra, ela coloca e exemplifica também uma compaixão de uma mãe ou de um pai que sente por um filho, mais da mãe, porque a mãe tem mais ligação, como o nosso Pai, o Senhor que está nos céus, sente conosco, o amor que Ele sente conosco. Irmãos, essa palavra exemplifica também uma ideia de amor constante, que ele nunca morre. Pergunto para vocês, o amor de uma mãe para um filho morre? Jamais. Mesmo ele sendo um ladrão, um assassino, um drogado, morre? Não morre. Não morre. E essa é a ideia de amor que Deus sente por nós. Essa é a ideia de compaixão, de misericórdia que Deus sente por nós. Deus nos enxerga com um olhar de pai, mas com aquele conceito que nós temos aqui na nossa humanidade de mãe, de estar mais ligado, porque nós somos imagem e semelhança do Pai. Nós somos imagem de Deus. Nós somos como Ele é na sua essência. Nós temos a essência de Deus, por mais que nós sejamos maus, mas nós temos a essência. Deus colocou a sua essência em nós, tanto que Ele disse lá em Gênesis: façamos a nossa imagem e semelhança. E surgiu o homem. Irmãos, Deus transmite esse amor para nós, mesmo quando Ele é provocado até o seu limite. Quando Ele fala a palavra ai, é a última vez que Ele está dando um aviso antes de imputar o juízo, mas Ele sempre vai avisando. Irmãos, no verso 3, no capítulo 3 de Malaquias, no verso 6, diz um texto que eu acho muito interessante, que a misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. O seu amor continua brilhando sobre nós, e é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós não somos consumidos exatamente por causa disso. Durante toda a história, Deus ele fez vários pactos com a humanidade. Ele cumpriu todos, não rompeu um sequer. Primeiro Ele fez um pacto no Éden com o homem. O homem não cumpriu, mas Deus, na sua infinita misericórdia, já lá na eternidade, tinha providenciado algo para que nós não precisássemos perecer durante a eternidade. Irmãos, o pacto que Deus fez com Abraão até não cumpriu aquilo que Deus mandou, mas Deus cumpriu, está cumprindo, porque nós hoje, nós somos aquela descendência que é como uma areia na praia, como a areia da praia que Deus prometeu a Abraão, através da sua eterna misericórdia, através do seu amor, através da sua compaixão. Irmãos, a mesma
fidelidade que Deus teve com Abraão, Ele teve com Jacó, Ele teve com Isaac, Ele teve com Samuel, Ele teve com o povo de Israel, mesmo eles sendo desobedientes em todos os momentos. O meu chefe, ele é judeu ortodoxo, e ele sempre diz: Deus é muito misericordioso, porque nós nunca fizemos nada certo, nós só fazemos coisa errada. O meu povo sempre fez tudo ao contrário do que a lei mandava, mas mesmo assim Deus, através da sua infinita misericórdia, sustentou o povo e está sustentando, porque, irmãos, através da sua misericórdia, Jesus vai poder voltar e buscar o seu povo. No capítulo 3 que nós lemos, Lamentações, no verso 23, nós vemos que a misericórdia de Deus, ela se renova toda manhã. Irmãos, eu não estou dizendo que você tem que sair daqui e sair pecando por aí, sabendo que Deus amanhã vai te perdoar de novo, que Ele vai ter paciência com você, Ele vai ter compaixão da sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus, Ele trabalha através também da nossa fidelidade. Ele também trabalha através, Ele conhece o que você é, Ele sabe quem você é, Ele toca você para que você lembre que Ele exista, todos os dias, através do seu poder, do Espírito Santo. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Eu quero dizer para você que a misericórdia de Deus, ela está colocada sobre nós durante toda a história, durante todos os momentos, independente de tipo de teologia defendido em cada ministério. Mas a misericórdia está tanto nas alianças como nas dispensações, ou como na junção das duas. Irmãos, Deus sempre agiu de uma forma para conservar o seu povo. Irmãos, Ele jamais deixou o seu povo órfão, mesmo tendo rebaixado Israel para Judá, e Judá se esfacelado daquela forma que aconteceu, indo para a Babilônia, indo para o cativeiro. Mesmo na época que Israel ficou no Egito, ficou escravo do Egito, Deus sempre imputou a misericórdia dele. Deus sempre esteve presente em todos os momentos. Muitos têm o hábito de dizer que Deus se esqueceu de mim. Jamais. Porque eu sempre digo para todos, irmãos, se está ruim do jeito que está, se Deus não entrasse com a sua misericórdia, estaria 1000 vezes pior. Nós só não estamos na 50ª Guerra Mundial porque Deus está no controle. Deus está imputando misericórdia para esse mundo, está sustentando esse universo com a sua mão. Meus queridos, eu quero meditar com vocês num tema muito simples: as inesgotáveis misericórdias do Senhor. Nós lemos um versículo que, em outra tradução, diz que graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Irmãos, temos que entender uma coisa pura e simples: as misericórdias do Senhor são inesgotáveis porque o próprio Deus, Ele é um exemplo de misericórdia. Ele é um exemplo. Como eu citei para vocês aqui, durante toda a história, Ele poderia, como Ele fez com Noé, Ele falou: olha, pega a sua família, constrói uma arca, coloca as espécies dos bichos lá. Mas mesmo assim, irmãos, Noé ficou 125 anos pregando para que Deus tivesse misericórdia do povo, mas o povo não quis ouvir Noé, e se salvou somente a sua família. Deus é um exemplo de misericórdia. Quando o povo de Israel foi entrar em Jericó, Ele mandou que exterminasse todo o povo que estivesse lá. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela nação já estava corrompida, e os menores e os que poderiam vir depois também já nasceriam corrompidos. Deus, na sua infinita misericórdia, nós não entendemos hoje, eu não consigo entender isso até hoje também,
mas eu sei que até nesse momento Deus imputou misericórdia na vida daquele povo. Deus, Ele sempre imputa sua misericórdia porque Ele é misericordioso. Em Lucas 6,36 diz assim: sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Se o próprio Deus, Ele é misericordioso, imagina nós como temos que agir se nós queremos alcançar a estatura de varão perfeito. Se o próprio Deus nos dá exemplos da sua misericórdia e nós seguimos a sua santa e bendita palavra, nós temos que estar de acordo com tudo que Deus manda, através dos seus mandamentos. Deus, Ele imputou a sua misericórdia com o seu povo e conosco, através de muitos anos, colocou juízes para pregar a sua misericórdia, colocou profetas para pregar a sua misericórdia, colocou pessoas como nós, os apóstolos, para pregar a sua misericórdia, pessoas simples que nós não sabemos o nome, que durante a história foram mortos, esfacelados nas arenas, os leões comeram, tudo para pregar a sua misericórdia. E com tudo isso que nós vemos, essa situação, e muitas pessoas me perguntam: mas se Deus é misericordioso, por que aconteceu tudo isso com essas pessoas? Justamente porque Deus é misericordioso e justo, e a sua misericórdia, ela tem que ser pregada, o seu amor tem que ser pregado, e pessoas que se parecem com Cristo, que têm a sua aparência com Deus, têm que pregar a sua misericórdia, porque o nosso Deus, Ele é grande em misericórdia. Em segundo lugar, irmãos, as Escrituras mandam que usemos de misericórdia. Romanos 12, 20 e 21 diz assim: pelo contrário, o seu inimigo tiver fome, dá-lhe dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Irmãos, quantas vezes nós somos achincalhados, nós somos provocados, nós somos testados, e a pessoa mesmo depois que faz tudo isso fala assim: eu fiz isso para te testar, para ver até onde você ia chegar. E a gente ainda tem a obrigação, não é que a gente tem que suportar, não, a gente tem a obrigação, além de suportar, orar pela vida dessa pessoa, para que Deus venha fazer uma obra. E eu vou falar uma coisa para vocês: é difícil demais. É difícil. Vivemos num tempo que as pessoas não pensam mais isso, que as pessoas não incorporam misericórdia como um atributo cristão. As pessoas acham que, o mundo pelo menos acha que um cristão hoje, ele, desculpa a palavra que eu vou utilizar aqui, mas é um trouxa. Ontem eu estava em São Miguel conversando com o pessoal lá, eu falei assim: olha, eu não sei se sou eu que estou certo, ou todo mundo que está à minha volta que está certo e eu que estou errado. Porque, irmãos, hoje no mundo que nós vivemos, para se fazer a vontade de Deus, para agir conforme a sua vontade, para agir como se fosse conforme esse versículo aqui, aonde a pessoa te testa, eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, porque perante o olho do mundo eu estou errado. Porque hoje até os próprios pregadores dizem assim: já não se mais dá o lado direito e depois o esquerdo, segura a mão do indivíduo, e se preciso imobiliza, e se preciso devolve. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos expressou isso aqui de uma forma tão simples e clara, que como o pastor falou aqui agora há pouco sobre a pessoa que para receber sua bênção ele acha que tem obrigação de pagar. É tão simples que se torna tão complicado e nós não queremos fazer. É algo que para nós é tão difícil, mas é tão simples. Porque, irmãos, se o Senhor Jesus, quando foi recebido nessa terra, tivesse imputado o seu juízo, quando ele já foi rejeitado quando ele chegou para nascer, que não tinha lugar para ele na estalagem, se Deus fosse imputar o juízo e não misericórdia de nós, volto a dizer, não sobrava ninguém, irmãos, porque nós já rejeitamos o Senhor antes mesmo dele nascer.
Nós não deixamos o lugar reservado para que nós possamos receber o nosso Rei. O Senhor Jesus, Ele já não tem mais lugar nas nossas igrejas. Ele não tem lugar. Mas mesmo assim, irmãos, e Ele ainda trabalha com a sua misericórdia com o seu povo. Até o limite da paciência dele, mas Ele imputa a misericórdia. Terceiro lugar, irmãos, a misericórdia deve ser gravada em nossos corações, tornando-se parte integrante da nossa natureza espiritual. Provérbios 3:3 diz assim: que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Irmãos, é como eu disse aqui no tópico anterior. Se é difícil você liberar perdão para aquele que te ofendeu, imagina você andar com isso, você pregar isso, você viver isso em todos os lugares que você passar. As pessoas olharem para você e falar: olha, está indo ali uma pessoa que realmente ele é um verdadeiro cristão, porque ele é misericordioso como o Pai manda. Hoje é difícil a gente achar isso, quase que impossível. Me enumero no meio das pessoas também que precisam ser trabalhadas pelo Senhor. Porque, irmãos, antes da gente colocar isso aqui para trazer para a igreja, o Senhor, Ele dá uma alfinetada, dá uma trabalhada, Ele dá uma apertadinha, Ele puxa, Ele tenta corrigir, e a gente tenta fazer a vontade dEle. Irmãos, a gente só vai conseguir fazer a vontade do Senhor autenticamente quando nós chegarmos naquele dia que Ele vier buscar a sua igreja e nós completarmos a nossa santidade à altura dEle. Aí sim, nós estaremos diante disso. Nós estaremos firmes ao ponto de poder praticar isso por onde que nós andarmos. Irmãos, é difícil? É um exercício diário. É um exercício diário, porque até então, irmãos, eu nunca tinha pensado nada disso aqui que eu estou falando agora. Porque eu achava que pela infinita graça de Deus, nós imputando graça também naqueles que nos ofendem e tudo mais, e alimentando e ajudando, estava suficiente. Mas além de fazer tudo isso, a gente tem que agir também com misericórdia. A gente tem que olhar, a gente tem compaixão, já diz o seguinte: é você olhar a outra pessoa como se essa pessoa fosse você. É você tratar como você gostaria de ser tratado. E é difícil. É difícil. É quase que impossível. Porque muitos já dizem assim: você primeiro, para perdoar os outros, você primeiro tem que se perdoar. Como a gente é tão bonzinho, ao ponto das pessoas já julgarem a gente dessa forma. Em quarto lugar, irmãos, misericórdia deve ser uma característica dos santos. Salmo 37, verso 26. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Irmãos, pergunto para vocês: quantos de nós nos propomos a estar no lugar do outro? Colocar isso em prática na nossa vida cristã. Normalmente a gente nem se prepara para vir para o culto do domingo, muito menos durante a semana para enfrentar esse turbilhão que a gente enfrenta. Santo quer dizer separado. Como é que você vai continuar separado do mundo para que as pessoas continuem enxergando que você consegue imputar a misericórdia do Senhor na vida deles? Você agir com misericórdia como o Senhor nos manda. Irmãos, é difícil. Eu vou falar sempre a mesma palavra. Tudo que eu estou falando aqui é difícil, porque nós muitas vezes não pensamos, como eu disse para vocês, nós não entendemos qual que é o plano do Senhor. Nós não entendemos qual que é o plano cristão para as nossas vidas. Hoje em dia as pessoas acham que ser santos, separados, é estar dentro de uma igreja, separado do mundo, usufruindo das bênçãos materiais, sendo pregado as bênçãos que são para Israel e não para a igreja, querendo pegar isso para eles. Diferente de nós que estamos aqui, ainda acreditando que Deus é misericordioso ao ponto de fazer a sua vontade nas nossas vidas.
e não a nossa vontade. Porque se Deus fosse fazer a nossa vontade, é igual aquele filme lá do Todo-Poderoso. Todo mundo ia ganhar na loteria, todo mundo ia ter aquilo que queria, todo mundo ia fazer aquilo que queria. E o que ia acontecer? Um caos. Um caos. Volto a dizer, pela sua infinita misericórdia, o Senhor não dá aquilo que você quer, porque Ele é misericordioso e sabe daquilo que você precisa, sabe daquilo que eu preciso, e sabe daquilo que você precisa fazer. Irmãos, em quinto lugar, neste mundo Jesus foi exemplo supremo do exercício da misericórdia, fazendo parte integral de sua missão salvatícia. Um dos exemplos que eu vou dar para os irmãos é Mateus 11, 29. Ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Tito 3, 5 e 6 diz assim também: não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou para lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, por onde andava, irmãos, Ele exalava a misericórdia, tanto que as pessoas procuravam ao Senhor Jesus, e muitas vezes Ele se sentia obrigado em abençoar as pessoas. Exemplo, aquela mulher cirofenícia, aonde o Senhor Jesus diz assim: mas não é certo eu tirar a bênção dos filhos e dá-la aos cachorrinhos. E ela dizer assim para o Senhor: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus servos. Irmãos, daí Jesus olha para todo mundo ali e diz assim: olha, o discurso de Jesus estava certo, só que quando ela agiu de uma forma que conseguiu agir daquele amor que eu falei no começo, aquele amor de pai, de mãe, de Deus, mudar a situação, mexer com as entranhas do Senhor, ali o Senhor, Ele, não digo que Ele se viu obrigado, que é uma palavra que a gente usa assim, mas Ele sentiu aquele calor, aquela vontade, e virou para os apóstolos e falou: olha, eu vim para salvar vocês, mas ela também merece. Através da misericórdia dele, Ele salvou aquela mulher, salvou a sua filha, agiu com misericórdia, como agiu também com todos os enfermos que apareciam perto dele, com aquela mulher também do fluxo de sangue, aonde ela tocou na sua orla e ela foi simplesmente curada, porque dele saiu virtude. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Deus sabia quem era, Deus sabia o motivo que ela estava ali, e na sua infinita misericórdia curou ela através da sua fé. Irmãos, Deus curou alguns leprosos. Um deles chegou para ele: Senhor, se o Senhor quiser eu posso ser curado. Ele diz assim: seja. Por quê? Ele olhou com esse olhar de pai, esse olhar de carinho, de amor, desse amor que nunca para, que vai assim movimentando, sempre, 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 sempre. Esse amor que ele não acaba. Irmãos, aquele amor que Jesus, estando dentro de um barco, no meio de uma tempestade, dormindo, os seus discípulos chamaram ele e falaram assim: vocês não têm fé? Ainda sem fé, o Senhor teve misericórdia daquelas vidas. Sem fé. Porque ele sabia que também do outro lado tinha uma obra grande a se fazer, através de um homem que estava possesso. Irmãos, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Não digo nem a cada manhã, a cada instante que passa. Como o pastor acabou de falar, o nosso amanhã é hoje. Então se renova todo dia, toda hora, em todo momento. Você está aqui através da misericórdia do Senhor. O pastor falou assim: temos tarde da bênção. Tarde da bênção é bom para desempregado. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava desempregado, e através da sua misericórdia o Senhor tirou meu emprego. Eu fui numa tarde da bênção lá na sede de São João Clímaco, e o Senhor me resgatou. Tarde da bênção é tudo de bom. Eu falo que é o melhor culto da igreja.
É o melhor culto da igreja. Porque o Senhor, é engraçado, Ele age com a misericórdia. Eu não sei, parece que o clima é diferente. Parece que a ação de Deus é diferente. Não que as suas bênçãos sejam diferentes em todos os cultos. Porque se nós estivermos aqui adorando ao Senhor, em espírito e em verdade, em todos os cultos, a sua misericórdia vai ser a mesma. O seu amor vai ser o mesmo. O seu tocar conosco vai ser o mesmo. Talvez, se você se preparar mais, se você estiver diante do Senhor mais dias da semana, junto com Ele, em mais momentos, clamando ao Senhor, Ele já está com a mão estendida, com a sua misericórdia para entregar aquilo que você precisa. Em sexto lugar, irmãos, a misericórdia divina do Senhor, ela é grande. Números 14, 18 diz assim: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade, dos pais até a terceira e quarta geração. Irmãos, entenda uma coisa: o Senhor é misericordioso para te perdoar daquilo que você fez. Se arrependeu de coração, o Senhor imputa a sua misericórdia, mas o preço você vai ter que pagar daquilo que você fez. Você, quando está andando na areia, normalmente você está caminhando tranquilo, mas se você olhar para trás, as pegadas ficam, e elas só vão ser apagadas o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, o dia que você for recolhido. Irmãos, o Senhor, Ele tem a paciência, mas a gente não pode simplesmente testá-la. A gente não pode ficar simplesmente... Uma vez o pastor Geraldo falou uma coisa que eu fiquei analisando. O abençoado chegou lá: pastor, pequei, ajoelhei, vamos orar. Aí passou umas 2 semanas, o abençoado voltou: pastor, pequei novamente. O pastor falou: ajoelhei, vamos orar, que Deus é misericordioso, pode fazer uma obra na sua vida. Depois da 10ª vez o pastor falou assim, na hora que ele já chegou ajoelhando. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: levanta, irmão, você já testou a minha paciência, imagina a de Deus. Irmãos, a misericórdia do Senhor, ela também é abundante, é para todos. Deus esparrama. Deus ele fica feliz em entrar com misericórdia na tua vida. Deus ele fica feliz em mudar o teu dia, em mudar a sua vida, mudar a tua história. 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, Deus deu para nós o que Ele tinha de melhor. Deus deu para nós o seu Filho, que eu digo que aquele amor que está em João 3,16, ele devia estar escrito com letra maiúscula e grifado, que aquele amor tem nome. Aquele amor é Jesus Cristo. Aquele amor é Jesus. É um amor que ele não tem tamanho, ele transborda, irmãos. Se nós tivéssemos noção disso, se nós tivéssemos consciência do tamanho desse amor, nós não faríamos metade daquilo que nós fazemos. Sabe por que nós fazemos? Porque nós estamos na era da graça, na época da graça, na dispensação da graça, na aliança da graça, e nós achamos que podemos fazer aquilo que nós queremos. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor é abundante. Só que nós nos damos conta que, da mesma forma que ela é abundante, nós temos responsabilidades. Nós temos que ter responsabilidades, porque na nossa liberdade cristã nós temos obrigações. Na época da lei você podia olhar ainda para a mulher do abençoado, porque lá na lei estava escrito assim: se cobiçar. Agora Jesus já diz assim na graça: se ao menos olhar ou desejar, já adulterou. Se lá você podia matar para poder ter pecado, agora nós simplesmente, só de pensar o mal do irmão, nós já matamos. Tamanha responsabilidade do amor que Deus imputa na nossa vida, que nós temos que ter. Meus queridos, a misericórdia do Senhor,
ela é certa. Você tem que ter certeza que ela existe. Por que você tem que ter certeza? Miqueias 7:20 diz assim: mostrará fidelidade a Jacó e bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Em Isaías 55:3 diz também: deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Irmãos, tenha certeza que nesse trono de Davi, o Senhor Jesus Cristo vai se assentar e reger o mundo com um cetro de ferro. E a igreja estará reinando com o Senhor. Invisível ou visível, não importa. A promessa é que nós estaremos junto com Ele. A promessa diz que foi feita também aos antepassados, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para todos. E se a promessa foi feita, o Senhor não volta atrás. E a sua misericórdia vai continuar sendo imputada para nós até o dia da sua volta. Irmãos, em sétimo lugar, a misericórdia de Deus enche a terra. Salmo 119, versículo 64. A terra está cheia do teu amor. Senhor, ensina-me os teus decretos. A misericórdia do Senhor esparrama pela terra de tal forma que a chuva que está caindo aqui no nosso telhado, ela cai sobre a cabeça do justo e do injusto. Cai tanto na lavoura de quem crê em Deus ou naquele que não crê. O sol bate na tua cabeça e bate na minha, e também naquele que não crê no Senhor. Todas as bênçãos temporais ou eternas estão disponíveis para todos. O Senhor deixa liberado para todos, só que pega quem quer. Isso enche a terra. Irmãos, nós temos condição de ser abençoados em tudo que nós fizermos. Ah, mas irmão, e se eu errar? Você vai pagar um preço, mas o Senhor vai entrar com misericórdia na sua vida. Ah, mas se eu fizer algo errado e cometer uma falha e perder tudo que eu tenho, o Senhor diz que não vai te faltar comida, bebida e o que vestir. E nós estamos aqui também para imputar isso para você. Nós temos obrigação de suprir a tua casa na sua necessidade. Cada um de nós aqui, como eu disse para vocês, nós temos que parecer com o Senhor. Nós temos que imputar a mesma misericórdia que Ele imputa na vida do nosso irmão, e até sobre aquele que nós não queremos o bem, que são os nossos inimigos. Não temos somente que orar, mas também temos que imputar e temos que ajudar. Irmão, então é por isso que a gente sai de vez em quando aí distribuindo comida para quem mora debaixo do viaduto. É por isso. Por isso que a gente leva o que vestir para eles. Sim. Dá o de beber para eles. Sim. Porque independente de qualquer coisa, nós temos que imputar a misericórdia do Senhor nessas vidas. Ah, mas irmãos, não dá fruto. Dá. Talvez para eles não, porque se eles não quiserem, mas para você, o Senhor está lá te recompensando. Ao invés de cobrar de você, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de vestir, eu tive frio e não me deste de... Eu tive sede e não me deste de beber, eu tive frio e não me deste de vestir, estive preso e não me visitaste. O Senhor não vai cobrar isso de nós. Irmãos, entenda, nós temos que agir conforme o Senhor quer. A misericórdia dele tem que ser imputada da maneira que Ele quer. Nós temos que estar presentes também com essas vidas que não querem o Senhor. Uma vez eu estava andando na rua de madrugada, olhando para uma situação, e eu olhei para uma pessoa que eu acho que ele já tinha passado do fundo do poço uns 20, 30 metros. Eu olhei e falei: Senhor, mas por que isso acontece na vida dessa pessoa? E o Senhor respondeu para mim na mesma hora: Ele não me quer. Irmãos, se você não quiser o Senhor, não tem como Ele te abençoar. Não tem como Ele entrar com misericórdia. Não tem como Ele entrar com graça. Não tem como Ele entrar, Ele só vai entrar com justiça. Irmãos, em oitavo lugar, a misericórdia divina é base da nossa esperança. Salmo 130, verso 7. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois o nosso Senhor
há amor em nosso Senhor, há amor leal e plena redenção. Irmãos, se você não colocar a sua esperança, a sua fé no Senhor, você não precisa colocar em mais ninguém. A fé você pode exercitar de várias maneiras. Uma delas é sentada como vocês estão. Vocês depositaram a sua fé, a sua confiança nessa cadeira, que ela vai suportar o peso de vocês e não vai cair. Isso é fé também. É subjetiva? É, mas é fé. Vocês confiaram essa cadeira à vida de vocês. Eu estou confiando a minha vida para não tomar um choque a esse microfone. Eu estou confiando nesse púlpito para que ele não afunde ou caia. Isso é fé. Só que a verdadeira fé é aquela que flui de dentro, que o Espírito Santo de Deus coloca dentro de você no momento da tua salvação, no momento que você entrega a sua vida ao Senhor e confia nele, porque aí, a partir daí, o Senhor pode fazer tudo aquilo que você precisa, como no Salmo 37, verso 5. Irmãos, em nono lugar, a misericórdia divina deve ser magnificada por nós. O que é ser magnificada? Ela tem que ser exaltada, ela tem que ser louvada, ela tem que ser engrandecida, ela tem que ser colocada acima de todas as coisas. Porque essa misericórdia, no Salmo 115, verso 3, diz assim: nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada, inclusive entrar com misericórdia na tua vida. E é por isso que você tem que render graças ao Senhor. É por isso que você tem que adorar em espírito e em verdade, porque Ele pode tudo. Crônicas, 1 Crônicas capítulo 16, verso 34. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Irmãos, entenda uma coisa: como é que você vai deixar de adorar uma pessoa? Porque Deus é uma pessoa que você sabe que o amor dele vai durar até quando acabar tudo isso aqui que a gente chama de mundo, e já vem antes, lá atrás na eternidade. Como é que você vai deixar de adorá-lo? Como é que você vai deixar de engrandecer o nome dele? Por que você vai deixar de exaltar o nome dele, levando aqueles que necessitam, aqueles que estão carentes, aqueles que estão sedentos? Irmãos, como é possível a gente deixar isso? Ah, irmão, mas tem momentos que a gente passa uma fraqueza. Na mesma hora a gente tem que saber que as misericórdias do Senhor estão sobre as nossas vidas. E nós temos que voltar atrás e voltar a fazer aquilo que agrada ao Senhor e não a nós. Irmãos, Jeremias 33:11 diz assim: as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graça para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. Entenda, Ele vai mudar a vida nossa, Ele vai transformar nosso corpo, Ele vai transformar esse mundo conforme a vontade dEle, conforme o seu poder. Ele vai levar a gente para habitar junto dEle. Ele nos garante que já está feita a morada lá no céu, em João 14, que somente se a gente fazer a sua vontade, nós cremos nele, nós seremos iguais a Ele, nós estaremos juntos com Ele, porque Ele é a primazia da ressurreição, e nós teremos um corpo glorificado igual ao dele. Irmãos, nós temos que glorificar o nome do Senhor por tudo, até pelas lutas, até por momentos que você fala assim: mas perdi tudo que eu tinha, perdi minha família. Mas o apóstolo Paulo diz assim: em tudo dai graça. Em tudo o Senhor sabe o que faz. Eu sei que é difícil muitas vezes falar algo para um auditório, falando dessa forma, parece frio, mas o Senhor nos diz que a graça dele nos basta. Somente a graça dele nos basta. E a graça, como eu disse para vocês, é o primo mais perto da misericórdia. Concluindo, irmãos, misericórdia é uma virtude cultivada pelo Espírito, mesmo não alistada em Gálatas capítulo 5, mas é similar a qualquer outra ali alistada.
Irmãos, eu creio que se a pessoa não tem mansidão, ela não tem misericórdia. Se ela não tem amor, ela não tem misericórdia. Se ela não tem boa parte dos frutos do Espírito, ela não vai ter misericórdia. Como é que uma pessoa que não ama consegue ter misericórdia ou compaixão daqueles que estão à sua volta? Irmãos, a igreja de Atos, ela crescia porque todos estavam juntos nas orações e no partir do pão, nas lutas e nas vitórias. O povo que morreu nas arenas, os apóstolos que foram mortos, os obreiros, as pessoas que foram mortas durante a nossa história, elas morreram daquela forma porque elas tinham a imagem de Cristo, e Cristo é o espelho da misericórdia pura. Para aplicarmos a misericórdia em nossa vida, devemos ter os frutos do Espírito. Eu acabei de dizer isso. Se você não tiver, busque. Se você precisa buscar algum que falte, se dobre aos pés do Senhor. Busque santidade. Entre em oração. Quebre a carne com jejum. Faça a vontade do Senhor. Tente se policiar. Faça aquilo que agrada a Deus. Leia mais a Bíblia. Busque instruções com os mais velhos, aqueles que te podem levar para um caminho de excelência. Exemplo, nosso pastor que está aqui guiando nós para o céu. Você que é fraco, busca aquele que é mais forte. Você que é forte, suporta aquele que é mais fraco. Simples assim. Os meios do crescimento espiritual produzem qualidade de misericórdia em uma pessoa remida. E por isso, irmãos, os juízos de Deus são remediais e não retributivos. Ele trabalha visando o nosso aperfeiçoamento. Quando Deus estiver te deixando passar numa fornalha, Ele não está querendo acabar com a palha que está em volta de você, mas Ele quer refinar o ouro que é você. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Inclusive Ele está aqui hoje para que isso possa acontecer. E para finalizar, irmãos, a sua misericórdia é de eternidade em eternidade. Por quê? Sabe por quê? Por um único motivo: o nosso Senhor não muda. Porque se Ele mudasse, nós estávamos perdidos. Por isso que eu digo para vocês: amor, ele não é sentimento, ele é decisão. Porque Deus decidiu nos amar. Porque se o amor de Deus, ou o amor genuíno, fosse sentimento, imagina se amanhã cedo Deus acordasse e falar: hoje eu não amo mais ninguém. Só que o amor de Deus nos constrange de tal forma que Ele nos ama, conforme essa palavra que eu disse no início. Reset. Essa palavra, ela traduzida, diz que é um amor constante que se renova todos os dias. Não pela manhã, porque nós não temos amanhã, mas se renova daqui a pouquinho. E renova, e renova, e renova, e renova. Amém, irmãos? Amém mesmo? Vamos ser misericordiosos a partir de hoje, irmãos. Eu vou orar a Deus porque eu estou precisando, viu? Agir, que Deus haja na minha vida e mude todo o meu ser. Que Deus...